sem mais, quero chamar um grande homem, tanto na estatura, quanto na palavra, que é um servo de Deus, que já se vão anos aí servindo a Deus. É uma alegria ter o pastor Pedro conosco hoje. Por favor, pastor Pedro. E ele é grande na estatura, grande na palavra, mas eu sei que tem um coração de manteiga. A pastora Denise, que é filha, eu pensei que ele era linha dura, mas a pastora Denise, meu pai é um doce. E de fato eu pude conhecer um pouco o pastor Pedro. Que bom tê-lo aqui com a gente, pastor. Que Deus o use na mensagem dessa noite. Você preste atenção no que Deus vai falar através do servo de Deus. Por favor, Cido. Quero cumprimentar os irmãos desta noite com a santa e poderosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É um privilégio estar aqui nesta noite. Muito obrigado, pastor Roberto, na pessoa do pastor Alexandre Cruz, que é o pastor titular dessa igreja. Eu quero agradecer ao pastor Roberto e a todos os pastores, obreiros, todos os irmãos que se encontram presentes nesta noite. Deus te abençoe. Irmão Heraldo, prazer revê-lo. Está aqui, se quiser fazer música enquanto eu estiver pregando, não tem problema, eu gosto. Também agradecer a presença dos irmãos que às vezes não frequentam essa casa, mas frequentam em outro lugar, mas estão aqui porque vieram para adorar o Senhor conosco. Deus te abençoe. É sempre um prazer, né? É sempre uma alegria, porque é um privilégio poder ocupar esse local para poder transmitir a palavra de Deus. Isso é um privilégio muito grande, é uma honra, não é? Obrigado a toda a equipe dos irmãos que estão promovendo esse culto e que está nos oferecendo essa oportunidade para refletir na palavra de Deus. Amém? Como o tempo não é muito, vamos já para a palavra de Deus, né? Nós estamos aí já com o texto, né, que está lá em Romanos capítulo 10, né? Então, se vocês puderem abrir a Bíblia aí, eu não sei como é que está lá nossa equipe lá da mídia, mas é o capítulo 10. Eu tive que anotar aqui as coisas, porque a minha memória já não é muito boa, mas eu já estou trocando personagens com versículos e passagem bíblica. É melhor não arriscar, né? Então, é só para acompanhar. Mas lá em Romanos, no capítulo 10, né, eu quero ler a partir do versículo 9, só para a gente contextualizar um pouquinho o nosso tema desta noite. Se não nós, quem? Né? Você pode repetir comigo isso essa noite? 1, 2, 3. Quem? Amém? Glória a Deus. Já está lá, né? Versículo 9, 10... de Romanos, versículo 9. Tá bom? Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que vai acontecer? Será salvo, é isso? Oh, glória! Versículo 10. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para quê? Para a salvação. Olha o 11, conforme diz a Escritura, todo que nele crê jamais será decepcionado. Amém? Portanto, não há distinção entre judeus, entre gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor. De quem? De todos. E abençoa ricamente todos os que invocam, não é? Olha lá o versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, você está vendo como é que acontece? O que vai acontecer com ele de novo? Será salvo. Amém? Olha só o versículo 14. No entanto, que é o nosso tema, né? No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E no início do versículo 15 está escrito: como pregarão se não forem enviados?
como está escrito, como são maravilhosos os pés dos que anunciam as boas novas, o Evangelho, a palavra de Deus. Deus te abençoe nesta noite. Esse é o texto para nós contextualizar nesta noite. Eu era criança e eu vim de um lar muito religioso, não é? Um lar muito religioso. E os meus pais eram muito religiosos. E era mais ou menos assim, na quarta-feira, na terça-feira e na quinta, mais ou menos, a gente ia para o centro espírita, porque lá tinha uma sopa, né? Eles ofereciam uma sopa. Eu estou falando aí de quase 60 anos atrás, vocês não digam nada para ninguém, mas é isso mesmo, né? Estou falando de 1960 e alguma coisa. E aí o que acontece? Mas antes de tomar a sopa, nós éramos criança, a gente tinha que passar por um procedimento, cantar uns cânticos, né, lá do espiritismo e tal. Aí na sexta-feira, à noite, por volta de 11 horas da noite, os meus pais iam para a Umbanda, que havia muito na nossa cidade. Havia um centro de Umbanda e nós íamos para lá. Eles deixavam dormindo no banquinho, né? Eu sabia cantar todos os pontos de macumba, porque eles ficavam de lá, eles ficavam lá de 11 horas até 1, 2 horas da manhã, né? Cantando pontos de macumba, fazendo todas aquelas coisas, porque eram da Umbanda mesmo, né? Com candomblecistas e tudo mais. E no domingo, nós íamos para onde? Para a igreja católica, assistir à missa. Olha só, éramos ou não éramos religiosos? É ou não é uma família religiosa? Religião não faltava, mas também não faltava bebida, não faltava cachaça na nossa casa, não faltava dança, baile, briga, confusão, não faltava nada dessas coisas. E, para falar a verdade, né, com tantas religiões que nós seguíamos, que meus pais seguiam, não é? Eu ainda não conhecia. E nós, toda a casa, meu pai, minha mãe, com todas essas religiões, e olha, pensa bem, todas elas têm o Senhor Jesus Cristo como alguma representação. A Umbanda tem Jesus como uma representação divina. A Igreja Católica tem uma representação como Jesus como representação divina. Os espiritistas, eles também têm, não é? Jesus como representação divina. Mas qual é a diferença? A diferença é que nós éramos religiosos e não salvos. Nós éramos religiosos, mas não conhecíamos o Senhor Jesus Cristo. E para que isso acontecesse, Deus enviou da Inglaterra um pastor que nem falava português, junto com sua esposa, que chegou até a rua da nossa casa e pregou quando eu tinha 8 anos de idade. E ele dizia: ei, você quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? E eu, com 8 anos de idade, levantei a minha mão e falei: quero. E ele não falava português direito. Ele me colocou no jipe dele, junto com outros irmãos, levou para uma igrejinha que tinha na cidade. E ali eu fui para a escola dominical. Eu comecei a me integrar ali. Por que isso aconteceu? Porque alguém lá na Inglaterra falou: eu quero ser missionário no Brasil, e foi até a minha rua e pregou o evangelho para mim. E eu, com 8 anos de idade, aceitei, mas eu pensei que era uma coisa somente naquele tempo, naquele momento. Mas não, a partir daquele tempo, Deus entrou na minha casa. O Senhor Jesus Cristo se tornou o nosso Senhor, o nosso verdadeiro norte, o nosso farol, não é? A nossa estrela da manhã. Salvou minha família. Minha irmã veio, depois vieram os meus pais, e até hoje, quase 60 anos depois, eu estou aqui pregando a palavra de Deus para você. Sabe por quê? Porque uma pessoa, num culto de ar livre, no meio da rua, pregou o evangelho para mim. Meu amigo, sabe por que você está aqui hoje à noite? Porque alguém pregou
entregou o Senhor Jesus Cristo para você. Alguém chegou e disse: ei, você tem religião? Tem, eu sei que você tem. E se você tem alguma religião, talvez você tenha alguma filosofia, mas não importa, você só será salvo se você invocar o nome do Senhor, aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, deixar que Ele transforme a sua vida. E isso aconteceu com você, é por isso que você está aqui hoje à noite. Quantos estão me entendendo nesta noite? Oh, glória a Deus! Aleluia! Olha que coisa interessante. Eu separei aqui para dizer para os irmãos algumas coisas que vai trazer aí para vocês alguma coisa para você refletir. Olha só, quem deve pregar o Evangelho? Porque essa é a nossa pergunta hoje. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Amém, irmãos? Olha só, quem deve, né? A parábola dos talentos, lá em Mateus 25, a partir do versículo 14. Olha, essa parábola, ela diz que todos têm de participar, porque um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2, o outro recebeu 1. Aquele que recebeu só 1, ele não quis participar, ele não quis, não, é muito pouco, isso não importa. Mas o que a tradução dessa narrativa alegórica, dessa passagem bíblica, né, dessa parábola, é uma narrativa comparando não as coisas de ordem materiais, não era o dinheiro, mas o que o Senhor queria. Ele queria que aquele talento, né, aquela bênção que a pessoa estava recebendo, aquela coisa de valor, ela tem que reproduzir, ela tem que multiplicar. O que a parábola dos talentos está dizendo? Está dizendo que se você aceitou o Senhor Jesus Cristo na sua vida, e Ele foi bênção para você, você teve a sua vida transformada, os seus pecados perdoados, se arrependeu dos seus pecados, você vive uma vida santa, agora você tem por obrigação de multiplicar essa palavra, essa mensagem, esse evangelho, porque não é só para você, não é só para sua casa, mas é para o teu vizinho, é para aqueles que não te conhecem, que não conhecem Jesus, é lá para o seu trabalho, é na rua, é na esquina, é na comunidade. Você tem que anunciar o Senhor Jesus Cristo nesta noite, é sua responsabilidade, amém? Oh, glória a Deus. Mais um, João 15, diz assim que nós fomos escolhidos para dar frutos de salvação. O Senhor Jesus, em São João 15, 16 em diante, Ele disse: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Olha que interessante. Muitos trabalhos são feitos aqui nessa igreja, né? Muitos trabalhos. Trabalho para quê? Para ganhar almas. Trabalho de evangelização. O pessoal vai lá para a Avenida João Dunlop, né? John Boy Dunlop. As pessoas vêm aqui para as comunidades, para os bairros aqui do lado. Há dinheiro investido. Agora mesmo eu estava vendo o irmão falar, precisamos de dinheiro para investir. Para quê? Para você pregar o evangelho, anunciar a palavra de Deus. Não é? Há um investimento. E aí o que acontece? Acontece, meu amado irmão, que apesar de tudo isso, não foi você que escolheu o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que te escolheu nesta noite. E é por isso que você está aqui. Deus proveu uma maneira do Evangelho, a palavra de salvação, chegar até você, a sua família, até a sua casa. E é por isso que você está aqui hoje à noite. Porque Ele te escolheu. Não foste vós que me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e des fruto. Está vendo? Deus nos escolheu. Nós somos agora escolhidos de Deus. Mas Ele quer que nós vamos dar
continuidade à pregação dessa palavra, a pregação dessa salvação. O anúncio do nosso Senhor Jesus Cristo faz parte desse processo. Se você aceita o Senhor Jesus Cristo, o Evangelho na sua casa, e você guarda só para você, ele vai morrer ali. Talvez até você, se não vier mais à igreja, se não tiver mais comunhão com os irmãos, o que vai acontecer? Você vai entristecer, você vai enfraquecer, não é? Mas Jesus disse, não, você recebeu o fruto. Esse é o fruto do Evangelho, o fruto da bênção do Senhor. Então multiplicai-vos. Multiplicai-vos, vocês têm que dar fruto, né? Quantos estão me entendendo nesta noite? Oh, glória a Deus! Tem que multiplicar. E quem vai multiplicar? Você. Foi você que foi salvo. Foi você que recebeu a palavra de Deus. Foi você que foi escolhido. E agora você tem que ser aprovado. Daquelas pessoas que recebeu 5 talentos, os 2 talentos e 1 talento, um não foi aprovado. Qual foi? Aquele que não passou adiante, que não trabalhou, que não multiplicou, que não levou a palavra de Deus. Ele foi desaprovado pelo Senhor. Você foi escolhido, mas você quer ser aprovado? Então você tem que ser também um mensageiro do Evangelho, da palavra de Deus nesta noite. Vocês estão entendendo? E deixa eu te perguntar, se não formos nós, quem vai pregar essa palavra? Se não é você, quem vai pregar? Porque você foi chamado, você foi escolhido, você foi eleito nesta noite para ser um anunciador da palavra de Deus. Você não precisa ter cargo de pastor, você não precisa apenas fazer o curso de teologia, você não precisa se formar na universidade. Não, nós estamos falando, tudo isso é importante, não é? Mas nós estamos falando de algo que é muito mais valioso, de algo interno, que modifica as vidas, que transforma as vidas, que santifica as pessoas e que, por fim, salva a pessoa. Amém? Jesus estava indo para a Galileia, para Jerusalém. Desculpa, Jesus estava saindo da Galileia e foi para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele pensa, eu vou lá no tanque. Qual tanque? Um tanque, a Bíblia diz que em hebraico chama Betesda. E quando Jesus chegou lá em Betesda, ele viu, a Bíblia diz que ele viu uma multidão de pessoas doentes, coxas, aleijadas, pessoas paralíticas, pessoas deitadas no chão. A Bíblia diz que ele encontrou uma multidão, mas no meio daquela multidão, ele começou a conversar com um paralítico. Ei, paralítico, quer ser curado? Ele disse, eu quero. Mas ele colocou um monte de obstáculos. Ah, Senhor, querer ser curado eu quero, mas é muito difícil. Toda vez que as águas se movem nesse tanque, eu não consigo chegar. Sabe por que eu não consigo chegar? Porque outras pessoas estão no meu lugar, outros vão na frente. Eu preciso de outras pessoas para me ajudar. Eu não tenho a mesma rapidez. Ele colocou um monte de dificuldade. Deixa eu te dizer nesta noite, meu irmão, Satanás está colocando um monte de dificuldade para você servir a Deus, para você ser um cristão de verdade, para você ser seguir a santidade, obedecer a palavra de Deus, para você alcançar a tua cura, a tua bênção, a tua salvação. O diabo coloca muita dificuldade. Ah, Senhor, eu não consigo ir na igreja. Ah, Deus, a minha família é um problema. Ah, Senhor, eu sou paralítico, eu tenho uma limitação. Nós sempre estamos colocando, mas graças a Deus que o Senhor Jesus ouviu aquela reclamação, mas ele disse, levanta-te, toma
tua cama e sai desse lugar. A Bíblia diz que tinha 38 anos que esse homem estava lá, nessa ladainha, nesse sofrimento. E olha só, Jesus, a Bíblia diz que havia muitos ali, mas Deus escolheu falar com aquele paralítico. Meu amigo, você está aqui hoje à noite, mas há milhões de pessoas que Deus não chamou ainda. Há milhões de pessoas que ainda não foram atingidos pelo Evangelho. Aquele homem lá no tanque de Betesda, ele está ali também esperando. Mas você não. Você ouviu a mensagem do Senhor. Você é especial nesta noite, porque Deus te alcançou. Deus te trouxe aqui. Oh, glória a Deus. E você veio porque alguém pregou a palavra de Deus para você. Agora você é portador, né, da mensagem do Evangelho. Se não for você, quem? Se você não pregar, quem vai pregar? Se você não anunciar, quem vai anunciar? Oh, glória! Deus nos escolheu nesta noite, não apenas para aceitá-lo, não apenas para dizer, oh, eu sou evangélico, eu sou cristão. Tem milhões de pessoas batendo no peito, dizendo, eu sou cristão. Eu creio em Deus, mas não é suficiente. Há um processo de reconhecimento. Reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Arrepender dos seus pecados. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Não é apenas crer, não é apenas levantar a mão, mas deixar Deus entrar em seu coração, em sua vida, através do Senhor Jesus Cristo, para fazer uma transformação na sua vida e fazer você dar frutos, produzir, compartilhar, duplicar a pregação do Evangelho nesta noite. Os irmãos estão entendendo? Eu vou caminhar para o final. E nesse final eu quero falar do apóstolo Paulo. Nós estamos falando do livro de Romanos. Esse texto, pastor Roberto, que vocês escolheram, é um texto muito emblemático. Ele é muito forte. Ele é muito forte. É ali que Paulo fala. Ele estava falando com os judeus. Porque os judeus estavam como eu, lembra como eu estava? Eu era religioso, a minha família ia à missa, a minha família ia nas sessões de Umbanda, a minha família ia nas sessões de Espiritismo. E muita gente até vem na igreja evangélica, mas não aceita, não se submete ao Senhor Jesus Cristo. Os judeus já tinham ouvido o Evangelho, está escrito aqui em Romanos capítulo 10. E Paulo disse, os judeus já ouviram, vocês já ouviram o Evangelho, vocês já conhecem o Senhor Jesus, por que essa incredulidade? Oh, vocês têm que ser transformados para produzir essa mensagem. E é aí que ele diz, né, lá em Romanos 10, no versículo 14, não é? Como invocarão, né, se nós não avisarmos, não dizermos para ele quem é esse que tem que ser invocado? Como crerão se eles nem ouviram falar sobre ele? E como, oh grande Deus, aleluia, bendito seja Deus. Nesta noite, não adianta só falar do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que nos tornar testemunhas vivas. Nós temos que tornar testemunha. Olha, Atos 1:8. O que está escrito em Atos 1:8? Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como na Judéia e até os confins da terra. Pedro disse no Atos 2, 37, 38, ele fala essa promessa. A promessa do Evangelho, a promessa da salvação, não é só para nós, mas é para nós, para nossos filhos, para quanto o Senhor Deus nos chamar. E Paulo era perseguidor. Paulo perseguiu a igreja. Paulo interrompeu muitas vezes. A Bíblia diz que Paulo assistiu à morte
Estevão, e ele não disse nada, não abriu a boca, porque ele era perseguidor. Mas agora Paulo está convertido. Ele encontrou com o Senhor. O próprio Senhor, lá no capítulo 9, de Atos, ele conta o próprio Senhor Deus apareceu a ele: Paulo, porque você está lutando contra essa palavra, contra esse evangelho, contra Deus. E agora? Agora Paulo já está maduro aqui, nesse texto. Nesse texto, Paulo agora é outro homem. Ele está transformado. O evangelho tomou a vida dele. E sabe o que acontece? Paulo se tornou missionário, a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária. Ele conquistou muitos amigos, mas também sofreu muitas prisões, muitas perseguições. E ele tinha, além dos amigos, ele tinha Timóteo. E eu quero terminar nesta noite falando sobre Timóteo. Eu teria muitas outras coisas para dizer, mas não posso hoje. Lá em Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, eu quero terminar aqui. Olha que coisa interessante. Paulo ficou preso. Ficou preso em Roma. Aí depois, ele saiu, ele conseguiu até uma certa liberdade de poder receber visita, pessoas poderem acompanhá-lo. Mas depois, numa segunda vez, que é no caso desse texto aqui de Timóteo, ele foi preso novamente e agora ele não tinha mais saída. Paulo tinha propriedade para falar do anúncio do evangelho, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele se entregou completamente ao Senhor. Lá, olha só o que ele diz aqui. Se o seu irmão tem aí, não sei se a mídia tem aí, 2 Timóteo, no capítulo 4, talvez versículo 20. Pode ser o versículo 20. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Paulo está falando das pessoas que ajudavam ele. E essa carta ele escreveu para quem? Essa carta ele escreveu para Timóteo, ele estava preso. E Paulo estando preso, ele não tinha como ir. E ele tinha falado com Timóteo: Timóteo, vem depressa me visitar. Mas vem depressa, porque o inverno estava chegando. O inverno de dezembro a março, lá é um inverno rigorosíssimo. Os navios não podiam navegar. E Paulo disse: venha. Porque ele não queria morrer. Ele sabia que ele estava prestes a morrer, mas ele não queria morrer. Sabe por quê? Ele queria continuar pregando o evangelho, anunciando para mais pessoas, para mais cidades, alcançando outras pessoas. Aí ele escreve para Timóteo: Timóteo, apressa-te. Olha só como é que está escrito lá em 4:21. Procura vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam saudações. E ele diz: o Senhor seja com seu espírito, a graça seja em vocês. Lá em 2 Timóteo, Paulo diz: apressa-te, vem depressa. Mas não deu tempo. Timóteo não foi. E Paulo passou aquele inverno tremendo de frio. E quando Timóteo chegou lá, alguns meses depois, Paulo tinha sido decapitado. Mas as últimas palavras de Paulo foi: apressa-te, Timóteo. E ele mandou essa carta para Timóteo e ele disse: prega a palavra, anuncia, seja um obreiro de verdade. Seja transformado, seja um cristão. Sabe por quê? Porque se você, Timóteo, se nós que somos, se nós não pregarmos, quem vai pregar? Se não nós, quem? Eu quero que vocês repitam comigo nesta noite bem forte. Se não nós, quem?
Agora eu quero que você repita comigo: Senhor Jesus, se não eu, quem? Deus abençoe você nessa noite, Pastor Roberto. Deus toque o seu coração nesta noite. Que você possa sair daqui com essa reflexão. Se eu não pregar, Senhor, quem vai pregar? Se eu não ganhar minha família, quem vai ganhar? Eu não sei, talvez tenha alguém aqui que ainda não se decidiu, mas se tiver, é a sua oportunidade. Eu não tenho mais tempo para falar nessa noite, mas certamente os irmãos, com a sabedoria que eles têm, eles darão essa oportunidade. Tem alguém aqui nesta noite que você diz: Senhor, eu já recebi a tua palavra, eu já sou cristão, eu já te conheço há anos, mas eu não tenho dado fruto, eu não tenho me transformado numa pessoa capaz de dizer, se não eu, quem vai pregar, quem vai anunciar esse evangelho da salvação? Você está aqui nessa noite, você pode só dar um sinal com sua mão. Se você está aqui nesta noite, essa é uma noite dos homens, os homens de valor, e nós estamos aqui para abraçar uns aos outros e tornar-nos capacitados para que nós saiamos daqui modificado para a sua família, modificado para a sociedade, modificado, não é? Para ganhar almas, para transmitir a palavra do Senhor. Você está aqui nesta noite. Ali tem um, irmão Celso, tem mais algum nesta noite que você quer sair daqui hoje falando, não, hoje eu vou sair daqui transformado, capacitado pelo Espírito Santo para trazer mais pessoas, ganhar mais almas. Deus, me dê essa autoridade para dizer, se não eu, quem vai pregar? Essa é minha missão, essa é minha proposta, anunciar o Senhor Jesus Cristo. Lembra da Santa Ceia? O que é que está dizendo lá na Santa Ceia? Que nós anunciemos a morte do Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha buscar a sua igreja. Você está pronto nessa noite? Você vai ficar de pé comigo nessa noite? Nós vamos fazer essa oração, Pastor Roberto, e eu quero chamar você aqui na frente. Você que vai dizer assim, não, Senhor, eu já sou cristão. Não, Senhor, eu já sou homem de valor. Não, Senhor, eu já sou. Talvez você até tenha um cargo nesta noite, na sua igreja, na sua localidade. Mas você vai sair daqui hoje dizendo, Senhor, eu quero ser uma pessoa que vai duplicar a tua palavra. Uma pessoa que vai pregar o teu evangelho. Uma pessoa que vai tomar essa responsabilidade em minhas mãos de anunciar a ti como Senhor. E você está aqui nesta noite? Venha, pode vir. Tem lugar demais aqui na frente. Você vai chegar e você vai dizer, Senhor, se não eu, quem? Eu creio na salvação, eu creio nos céus, mas creio também no inferno. Há um inferno nesta noite para aqueles que não conhecem o Senhor, para aqueles que não ainda tomaram essa decisão de se tornar não apenas membro da igreja, mas um pregador da palavra de Deus, um anunciador, dizendo, Deus, o Senhor Jesus, Ele cura, Ele liberta, Ele faz milagre, Ele transforma, Ele salva, Ele transforma casamento. Oh, glória, chegue, vamos orar. Meu Deus, quero convidar o pastor Roberto, se tiver mais algum outro pastor que nos ajude, nós vamos orar agora, e você vai sair daqui hoje à noite transformado. Me perdoa se eu passei alguns minutinhos, mas esse é seu momento. Aproveite esse minuto, se entregue nas mãos do Senhor e diga, Senhor, eu não quero ser mais só um crente, eu não quero ser só mais um cristão. Lembra no meu testemunho, eu era cristão, a minha família era religiosa, nós íamos na igreja, nós íamos nas sessões espíritas, mas Jesus ainda não estava em nossas vidas. Mas você não, Jesus está na sua vida hoje, Ele está no seu coração através do Espírito Santo, e você vai sair daqui hoje com essa proposta, se não eu, quem? Ó Senhor, me transforma, me empodera, me dá, Senhor, essa força para que eu possa sair daqui um anunciador do teu evangelho.